em outra vida e tal. E ela tem Saturno na casa 8. Eu sou bobo, né, gente? A janela desse mistério. Quem tem medo, né? Esses demônios vão sair tudo do baú. Então vamos lá. Vamos falar da casa 8, né? E eu tô nessa sequência falando das casas, né? Das casas que falam sobre essa profundidade. Eu chamei de a complexidade humana, a confusão humana, né? Casa 4, 8 e 12. Falei um pouco da casa 4. E agora tô nesse tabu, né? Tentar falar da casa 8, né? Eu particularmente acho a casa 8 uma das casas mais profundas, assim. E quando eu falo dessa complicação, e essas casas que falam sobre a subjetividade, essas questões e tal, é que é o seguinte, assim, existe um mistério. Esse é o lance. Não tem como a gente fechar os olhos para isso. Claro, nem tanto, porque algumas pessoas acabam passando, mas isso também é um assunto de casa 8. Mas na prática, essas casas 4, 8 e 12, elas são a janela desse mistério. É onde a gente percebe ou, né, não percebe. E eu brinquei outro dia com a moça que eu atendo também, que o mistério é ter mistério, né? Tem essa questão. O que eu quero dizer é que todos nós temos um caminho mais profundo. É isso. No sentido de desenvolvimento, de despertar, de travessia, mais substancial do que as questões mundanas, vamos colocar assim. E esse mistério, ele está nos conduzindo para essa verdade, que muitas vezes a gente não consegue perceber. E daí o lance, às vezes, da sabotagem, da autossabotagem, do incompreensível, da sede. E a gente está falando de casa 8. Esse é o ponto aqui, sabe? Inclusive, tem uma moça que eu acompanho ela, e ela tem Saturno na casa 8, no mapa astral dela. E é muito peculiar. Mas antes disso, um pouco, como eu sempre faço, coloca para mim nos comentários em qual signo que está a sua casa 8, quais planetas que tem ali, o regente, os aspectos, que eu faço questão de responder, porque é sobre cada individualidade mesmo, essa é a preciosidade, né? Uma outra coisa eu vou deixar aqui no link, quer dizer, vou deixar na descrição desse vídeo o link dos meus trabalhos, inclusive esse trabalho que é o acompanhamento, que eu chamo de trilha astrológica e o solar, que é muito legal, e o outro que é bem importante é o link para você fazer parte do grupo do WhatsApp, que é bem legal, tem bastante gente lá, é gratuito, tem umas dinâmicas semanais, no sentido da posição do céu, e também lá é um ponto de encontro para as reuniões ao vivo, de lua nova, de lua cheia, que eu faço pelo Zoom. Então, vem fazer parte, né? Vai ser bem legal te ter lá pra gente conseguir ter essa proximidade, eu acho importantíssimo, assim, sabe? Enfim, estamos aí falando de casa 8. Essa moça, que eu acompanho ela, então, o lance do Saturno, né, para chegar nessa particularidade, ele vai falar de uma área da vida, a casa onde está, né, é isso, onde a gente tem um aprendizado, um peso, uma restrição, um incômodo que pode virar um muro, né, e que a gente vai depois precisar derrubar esse muro. Então tem esse... E nesse caso, o Saturno na casa 8, a pessoa ela pode ter uma restrição com os próprios sentimentos, com as próprias emoções. É como se ela não se sentisse confortável em ser a própria intimidade, só que isso de forma inconsciente muitas vezes, que pode aparecer como uma culpa inconsciente e tal. Tem até essas linguagens, né, que as pessoas fazem essa analogia, dizendo que quem tem Saturno na casa 8, em outra vida e tal. Eu particularmente, eu não gosto dessas paradas assim, não. Eu penso que é sobre o agora, é sobre essa existência aqui. É sobre a gente conseguir usar isso para ter consciência de como caminhar por aqui, sabe? Mesmo porque essa questão entre vidas, a gente vai precisar de um estudo paralelo para complementar. E nesse caso, a astrologia não fala disso diretamente. Porque as pessoas acabam, vamos falar de tabu, né? Estamos aqui falando de casa 8. As pessoas acabam misturando muitas linguagens e no final
isso traz muita distração. A gente precisa ser objetivo, sabe? Principalmente porque nesse contexto, né, o grande lance é o autoconhecimento mesmo. A gente pode até ir junto até certo ponto, mas cada um vai precisar abrir o seu próprio baú. Isso é um assunto de casa 8. Ou teve um período, falando de casa 8, que eu fui participar de um processo mais profundo, né? E eu tava com muito medo, assim. Que é isso, né? Casa 8. E eu brinquei, fiz até uma analogia, assim. Eu falei assim, nossa, eu vou abrir esse baú de novo. Esses demônios vão sair tudo do baú. Eu nunca mais junto todo mundo. Nunca mais, sabe? Esse é o medo, assim, sabe? Muitas vezes a pessoa se acomoda carregando o baú, sacudindo ali, com medo, né? E na prática, eu abri o baú, sim. Só que eu percebi que nem precisava mais dele. E aí ter liberdade, né? Esse é um assunto de casa 8. Mas vamos lá, vamos tentar ser prático, né? Inclusive porque a gente tá falando de uma casa que é subjetiva. Mas nesse sentido, por que eu tô trazendo essas questões? Porque tem camadas de consciência sobre o mapa astral, sobre cada casa astrológica. E a camada de consciência vai depender de qual atualização você está usando o seu chat GPT. Mais ou menos isso. Mas brincadeira à parte, se a gente for pensar numa camada mais superficial, mundana, a casa 8 vai falar sobre troca, sobre o dinheiro do outro, sobre intimidade e sobre sexo. Sobre poder também. Controle, né? E sobre ritual, sobre tabu. E aí outro dia eu tava falando disso, a moça falou assim, mas como que essas coisas, como é que tem a ver tudo isso, né? Parece muito difícil de compreender. Mas na prática, assim, trazendo para cá, do jeito que eu consigo traduzir, a casa 8 vai falar sobre o instinto humano, sobre a natureza humana, sobre a verdade humana, sobre quem a gente é. Pensando no instinto, potência sexual, disposição sexual, a minha relação com essa intimidade, o tabu, a vergonha, né? Os sentimentos, né? A culpa, a inveja, todas essas coisas mais densas, né? Também casa 8. Que a gente vai entender, inclusive, que vai falar que é uma casa de crise. E essa crise, ela geralmente parte dessa intimidade, dessa relação de confiança, ou de poder, ou de culpa, ou de ressentimento com o outro. Só que voltando lá, porque eu estou tentando dizer, inclusive tem uma autora, Annie Besant, acho que é assim que pronuncia, que ela traz dentro do estudo dela um termo assim, o invólucro. E depois eu lendo, eu fui pesquisar e na prática é como se nós fôssemos um recipiente para o nascimento de algo, e aí essa experiência e esse pulsar e esse trabalho, né, de aprofundamento. Ele tá falando de casa 8. E claro, na teoria fica simplesinho falar de tudo isso. Agora o grande lance é que quem tem medo, né? Casa 8. Horrível, né? Mas o lance é que é isso, assim, quando a gente vai pensar na prática, por exemplo, compõe muita gente, né? Eu fico muito feliz, assim, que esse meu trabalho, que eu chamo de trilha astrológica e tal, que é o acompanhamento com o mapa astral, que ele torna o processo mais humano. Porque não é sobre o que eu penso, né, o que eu estudei, a psicanálise e tal, é sobre a natureza da pessoa e a disposição e o caminho que ela tem. Esse é o grande lance. E, inclusive, nesse sentido, eu acompanho uma moça, tem muitas questões na casa 8. E na prática, muitas questões, muitos planetas, né? A casa 8 é uma casa importante. Na prática, a gente pode entender que ela tem uma natureza mais instintiva, a mão mais pesada, uma percepção mais profunda do que envolve, dos sentimentos por detrás,
das emoções, das intenções. Ela tem uma sensibilidade a essa intimidade. E nesse sentido, a relação para ela não é simples, porque ela percebe tanto dela quanto das pessoas. E nem sempre ela consegue dar nome. Então tem um processo de autorrejeição, como se... porque ela não consegue dar nome e também não consegue perceber o que é dela e o que é do outro. Nesse sentido. E ressente, sente de novo, e às vezes explode, agride, se sente pior, e é difícil essa relação, até que ela consiga, que a gente falou disso, inclusive, assim, no sentido de ela conseguir ter mais compaixão com ela mesma, inclusive porque ela tem câncer na casa 8, e tem uma abertura ali, né, tem Júpiter e tal, então é o caminho do mapa, né, cada mapa dentro das suas questões, né, mas no sentido dela entender também que ela é uma profissional de mergulho. Nem sei se é assim que a gente pode dizer, né, gente? Porque na prática é como se ela não conseguisse ficar na superfície. Então ela está sempre e não entende o porquê da pressão. E quando ela consegue perceber e criar essa habilidade, né, de entender, de separar, de ter essa consciência, ela se distancia um pouco e ela é capaz de vir para a superfície quando precisa e voltar e pegar um fôlego. E o legal é que depois ela pode, inclusive, acabar se tornando uma pessoa que ajuda outras pessoas a lidarem com essas águas mais profundas. É nesse sentido. Essa é uma questão de casa 8. Claro, né, quando estou fazendo o atendimento, a gente vai entender o que a pessoa está buscando. E às vezes são questões práticas, né? Então, claro, inventário, dinheiro do outro. O que mais? Inventário, dinheiro do outro, pensões, heranças, relação com a morte. Porque nessa linguagem de analogia, não só a morte física. Inclusive eu estava conversando com outro astrólogo um dia desses, bem, faz um tempinho, falando sobre a morte e tal, ele falou assim, eu não flerto com a morte, no sentido de não perder tempo nessa investigação, né? Acho que também não é produtivo, né? Agora, a gente tem várias mortes nesse processo de alcançar, né? Porque a gente tem essa tendência, esse instinto, tá falando de casa 8, de buscar certeza, de buscar segurança, de ter poder. E na prática, esse mistério, ele vai nos conduzir para depois da ponte. Esse é o olhar. Inclusive, eu dei o exemplo de Quiron na casa 4, né? Você não viu o vídeo passado? Dá uma voltada lá que eu tô nessa... Porque o lance é conseguir traduzir que cada 3 casas, tem uma tríade, né? Tem um tripé, separa um assunto sobre a nossa dimensão humana. E isso por si só já é maravilhoso. Eu sou apaixonado pela astrologia. Porque coloca na prancheta e fala assim, tá, isso aqui, ó. E não no sentido geral, né, de essa linguagem motivacional, ou porque eu... Não, é sobre cada individualidade. Esse é sendo repetitivo, inclusive. E é legal, abre parênteses um pouco, porque quando se traduz para a pessoa, a sensação que ela tem, que é a mesma que eu tive, é de reencontro. Porque é o que ela sempre viveu e nunca conseguiu entender, nem dar nome, e de repente tem uma linguagem simbólica que traduz, deixa ela nua, fala assim, tá, é sobre isso aqui. E isso é a primeira porta dessa consciência. Porque a gente só consegue dar direção dentro desse paradoxo o que a gente conhece. É isso. Não vai ter jeito. Como eu falei na casa 4, a vida sempre vai nos levar ao princípio. A crise sempre vai nos levar ao princípio. Porque é uma oportunidade de transformação. Então, de repente, quando a pessoa tem Quiron na casa 8,
E o Kiron, a gente sabe que a posição dele vai falar de uma ferida, de uma memória, de uma ferida, de algo que não cicatriza. Nesse sentido, a pessoa tem uma lembrança, uma relação de ferida com abuso, com a própria intimidade, que marca, e muitas vezes esse processo de cura, ele vem no sentido de lidar com essa ferida, que nesse caso ela se torna um pouquinho mais delicada. Toda ferida é delicada, mas nesse caso, né, tem uma defesa maior, e muitas vezes a pessoa nem percebe isso, essa autossabotagem, essa autodestruição. Por isso que é difícil falar sobre o mistério, sobre a subjetividade, porque não tem como você explicar para a pessoa diretamente. Você precisa conduzir ela para que ela perceba. E muitas vezes ela não está pronta para perceber. E isso a gente não sabe no mapa. Esse é o lance. Não dá para saber o grau de consciência que a pessoa tem. Dá pra gente conduzir. E na troca, isso vai enriquecendo e a gente junto vai abrindo esses portões. Por isso que a inteligência artificial aqui ela não vai funcionar. Porque inclusive eu falei disso outro dia com a moça. A moça é daqui do sul, Curitiba. Eu tenho essa felicidade assim de poder trabalhar com astrologia e atender pessoas de fora, né? Pessoas que estão aqui, pessoas do Brasil. Então, para mim é muito rico, assim, eu aprendo um monte, sempre falei isso. É uma oportunidade muito rica, né, nas intimidades, nas trocas que a gente vai aprofundando, claro, a questão do estudo. Mas eu falei para ela disso, assim, que a astrologia é uma linguagem para o outro. Que, inclusive, quando a gente vai olhar o próprio mapa, tem um ponto cego ali. Porque é na troca, né, na intimidade, nessa percepção, que a gente consegue abrir essas portas aí. E eu tô falando de casa 8 ainda. Mas nesse sentido, é isso. O que eu falei da delicadeza de Kiron na casa 8, é que muitas vezes a pessoa tem camadas ali, mas não cicatrizou. E precisa abrir de novo para, né, que tenha uma cicatrização mais saudável. Né? Mas é isso. Conduzir a pessoa para esse lugar, né? Então, sendo mais direto, a casa 8 ela vai falar de travessia também. Inclusive de dogma, de tabu. Mas como assim, gente? Como? Porque a gente está falando da natureza humana. E muitas vezes eu preciso de alguns tabus. Não sei se eu preciso, mas é isso, né? A natureza humana. Para me sentir seguro. Ou dogma. O que eu preciso acreditar em algumas questões, porque eu tô nesse mar e tem essa insegurança tremenda, e essas crenças, elas me ajudam na travessia. Mesmo que não sejam reais. Porque na prática, se me serve, ela se torna real. Agora, o lance, pensando também um pouquinho mais profundo, vou usar altas linguagens, se a gente for pensar no próprio xamanismo, né? A gente está falando de ritual também, casa 8. Tem o mais no norte-americano, mas a gente acabou, né, tendo algumas familiaridades com isso. Tem o lance dos animais de poder, que na verdade são arquétipos que nos ajudam nessa travessia. Que no sentido geral, a gente vai falar dessas questões, né, de transformação, de profundidade, a gente está falando do quê? A gente está falando de educação da alma. E é um processo doloroso. Inclusive, uma outra questão de casa 8, que também, né, de um rapaz que eu acompanho, e foi muito legal, assim, o presente poder acompanhar ele na trilha astrológica, né? Que é o seguinte, assim, imagina que ele estava num lugar, assim, muito crítico. Crítico chato, nojento. Ele que falou isso. Nojento, mas eu fui obrigado a concordar com ele. Mas eu não, geralmente eu tenho Libra na casa 8, né? Então, além da questão do respeito, né? Tem a questão da elegância também, né? Então, vamos devagar, né? Mas é o seguinte, aí, porque tinha um lance assim de uma defesa,
muito forte pelo grau de sensibilidade. E tinha questões na casa 8 para ele. Só aquele crítico no sentido assim de nojento, de nada tá bom, e sempre cobrando muito, sempre exigindo muito de todo mundo, e reclamando de tudo. E inclusive eu conversando com ele, eu falei assim, velho, eu penso que você não entrega quase nada do que você cobra, cara. Porque se você tivesse esse grau mesmo de excelência para você, a gente não tava nem aqui falando disso. Então, né, se você deixar de exigir, de cobrar, e de repente buscar ter isso, né? Porque a casa 8, ela também pode levar a pessoa para esse lugar de... É difícil falar disso assim, mas para esse lugar de sugar, de aproveitar. Sugar não é uma boa palavra, de aproveitar, de exigir, Porque, vou tentar falar a mesma coisa de uma outra forma. Tá falando de crise, né? Casa 8, crise. Entendi. A crise, ela é resultado de algo que não se sustentou. Certo? Ok. Eu vou tirar daqui da relação humana, só pra gente conseguir entender o que eu tô dizendo. Então, hoje, né, tem esse assunto da sustentabilidade na relação com a natureza. E a gente está percebendo isso por várias crises que a natureza está apresentando. Crises climáticas, de extremos. E na prática, isso é uma questão de sustentabilidade, sim. E o que quer dizer isso? Quer dizer que nessa relação com a natureza, nós, enquanto humanos, a gente só extraiu essa coisa da indústria, né? Então é uma extração muito doentia, né? Muito doentia, cruel. É extrativista, é uma cultura de sugar mesmo, sugar. Vem as mineradoras, as grandes, enfim, é um assunto extenso. Mas o que eu estou tentando dizer, trazendo para cá de novo, que o resultado é a crise. Entende? Então, o que eu estou tentando dizer é que a casa 8 ela vai nos ensinar, através dessa travessia, a troca, a sustentação, a lealdade, a confiança. É isso. Senão não se sustenta. Precisa dessa energia de troca para que seja sustentável, saudável. Porque quando não é, gera crise. E a gente não tem essa natureza de perceber isso racionalmente. Essa é uma educação da alma. E claro, né, como eu falei da questão da casa 4, pensando mais profundamente, nada é por acaso, né? Tem uma correspondência, né? Pensando na questão hermética, ninguém se relaciona com ninguém por acaso, e todos nós temos os nossos aprendizados, quem nunca, né? Quem nunca? E é sobre isso, que inclusive, eu sou bobo, né, gente? Mas tem aquela coisa assim, né? Se malandro soubesse o quanto é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Salve o Jorge Benjor, né? Enfim, mas é o seguinte, o lance que esse aprendizado, ele não é uma coisa cognitiva. Como eu disse, é um aprendizado de alma. E muitas vezes as tradições, as crenças, as escolas, né, nesse sentido mais profundo, seriam, ou teriam, ou são essas escolas, né, para que a pessoa consiga ter essa travessia e lidar com esse processo de transformação. A gente sabe o que é a complexidade humana, e se a gente for pensar no macrocosmo, né, nós enquanto seres,
A gente evoluiu muito, mas se a gente for olhar ao nosso redor, né, a gente vai perceber que ainda falta muito também, então esse paradoxo, né? Mas o lance que eu quero dizer também, que eu troquei com ele, com esse menino, né, que eu tava falando no começo, é que quando ele conseguir, porque claro, ninguém vem buscar, né, o autoconhecimento, difícil, assim, é muito resultado dessa crise, né, dessa necessidade. Mas quando a gente consegue olhar pra gente e se reconhecer e nos acolher, ter esse amor próprio, primeiro, e claro, na prática é diferente, a gente é capaz de olhar para o outro com mais compaixão. Se torna mais humano. Porque é isso, né? É aquela coisa, a gente sabe onde o calo aperta. Ou quem tem medo, né? Horrível, tô horrível hoje. Mas é que é o seguinte, assim, a casa 8, nesse sentido, também é uma relação de poder. A gente tá falando de dinheiro também, de controle, né, de energia, né? Dinheiro e energia, potência, a relação do dinheiro com o outro. Como que você faz para conseguir, né? Então, as relações têm esses ganchos, né? E é um aprendizado, sim. Né? Todas as relações são né, esses aprendizados. E tem consequência. Tem consequência. Por isso que eu falei do malandro. Tem consequência. Então, na medida que a gente vai tomando consciência, a gente vai se afastando desse lugar. Claro, o ser humano ele é corrompível, né? Além de sugestionável. E o poder, né? A necessidade de segurança, enfim, essas questões, né? Então a casa 8, esse lugar. Também é uma casa que vai falar, eu trouxe essa questão do ritual e tal, mas só para, não quero aprofundar muito, assim, para não sugestionar, também não estragar. Mas a gente vai entender que nessas tradições, algumas, né, tem esse lugar, assim, de redenção. Morre para uma vida, nasce para outra, iniciação. Esses são assuntos de casa 8. Que é nesse lugar de reconhecimento. E é claro, né? Tem. Porque eu penso também hoje, nesse momento que a gente está, contemporâneo, que são muitas informações, inclusive sobre essas questões místicas, o animismo em alta, as projeções, tudo isso também são assuntos de casa 8, e que na prática a gente não tem essa cultura, a gente se distanciou um pouco muito dessa cultura mais espiritual, não digo nem religiosa, mas espiritual no sentido de autoconhecimento, de contato com a natureza, que a gente faz parte disso. E é muita coisa estranha, né, gente? Muita coisa estranha. E que são repetições, e tem um professor que fala assim, a gente sabe que o ser humano dá defeito às vezes, né? Enfim, né? São essas questões. Mas é esse lugar de intimidades mesmo, casa 8. E sendo mais prático, é isso. Então, quem tem questões na casa 8 no mapa, questões que eu digo assim, planetas, regente, quem tem a configuração do mapa voltado para essas casas mais subjetivas, espirituais, psicológicas, enfim. São questões, são pessoas mais inquietas, né? Inquietas, inclusive, com esse mundo tridimensional. Porque a pessoa, ela percebe, sente, e é como se a vida convidasse ela a investigar. Casa 8. Entende? E eu pensei também nesse lance do dogma. Então, nessa travessia, né,
Porque o que eu tô tentando dizer também é que assim, por exemplo, imagina que a pessoa tem uma crença. Isso por aqui tá em alta, né? Essas dualidades e tal, mas imagina a pessoa tem uma crença, tem algo que para ela... E se você mexe com algo que dá segurança para a pessoa não ouve, né? Ela vai se defender. Fora que o ser humano também tem um lance do sugestionável, de precisar de um ideal para seguir, assim, essa questão do pertencimento, né? Mas isso é uma outra camada. Mas é isso, então tem esse senso de defesa, né? Que vai mexer no que a pessoa não quer olhar para ela mesma e tal, né? Então as relações elas entram nesses atritos. Também é um assunto de casa 8. Sendo mais prático, a casa 8 também vai falar de magia, né? Magia é movimento é energia, de rituais, porque é isso, né? Então, o que me ajuda nessa transmutação, qual que é esse caminho, né? Inclusive tem uma professora minha que tem umas coisas que marcam a gente, né? Fica marcado. Ela falou que, tentando trazer essa analogia, falou assim, a casa 8 é como se fosse essa coisa mais terrena, de tambor, de ritmo, isso que nos arrepia, que nos toca, essa coisa mais da terra, esses rituais que trazem esse... E se a gente for pensar na casa 12, é uma coisa mais sutil, né? Nem mais nem menos, são frequências e ritmos diferentes. Então, a casa 8, né, essa dimensão toda. E aí depende, né, qual que é o signo que eu tenho na casa 8. Então, a minha facilidade de transformar, de me permitir, os apegos, como que eu lido, né? A minha relação com o dinheiro do outro, a minha predisposição, né, em pagar, em receber. Tem essa relação, né, casa 8 e casa 2. Então, os meus valores pessoais, né, como base, para que eu consiga atravessar, e essa relação do que eu posso conservar e o que eu preciso deixar para trás, de quem eu sou, porque a gente tem essa questão da correspondência, ninguém nem nada se relaciona com ninguém por acaso, e nesse sentido que tem muitas questões aí, muitas informações, muita gente fala muita coisa, né, muito professor de muita coisa, mas na prática a gente vai conhecer as pessoas pelos frutos, né, é isso, pelo que ela vive, né, pela realidade ali, e também nas crises, né, ou quando ela está atravessando, perdendo, ou tendo poder, ou tendo essa sensação e tal. Enfim, cada 8 essa dimensão, assim, essa casa profunda, né? Eu espero ter te alcançado, e pensando na casa 8, eu não vou mais pedir para você se inscrever no canal, também não vou pedir para você curtir, né? Se você também não quiser, você não comenta em qual signo e quais questões tem na sua casa 8, porque agora eu estou ressentido. E como eu não consigo olhar para mim mesmo, porque eu prefiro projetar em você, né, essa crise que eu arrumei agora entre a gente, entre a nossa intimidade. Espero ter te alcançado, né? Esse é o assunto de casa 8 aí, tá bom? Vamos lá, vai ser legal. Eu vou deixar aqui também no final os vídeos dessa sequência da casa 4, os outros vídeos dos planetas que você não viu. Então dá uma olhada, né? E vamos lá, me ajuda aí, fazer parte aí, vamos estreitar esse laço aí, tá bom? Vai ser legal.